Chegou a hora da gente matar a nossa fome de Deus, a fome da Palavra de Deus. Vamos fazer o nosso estudo bíblico hoje, Marcos capítulo 12, versículo de 1 a 27. Pega a sua Bíblia, seu caderno, caneta. Está começando mais um Bíblia no meu dia a dia. E vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele conduza o nosso momento com a palavra. Peçamos a graça, o dom do entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vem, Espírito Santo, iluminar-nos, nos dar entendimento para que a palavra de Deus possa cair também no nosso coração e frutificar, produzir frutos para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, abre o nosso interior, dá-nos a graça de um gosto pela palavra e que possamos ter uma experiência nova com Deus através da palavra. Vem, Espírito Santo. Marcos 12, versículo 1, vamos ler. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar para pisar as uvas, construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e viajou para longe. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores agarraram, bateram nele e mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo. Este foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda um outro e esses o mataram. E assim diversos outros. Em uns bateram e outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores e entregará a vinha aos outros. Acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta que se tornou pedra angular, foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuraram prender Jesus, pois entenderam que tinha contado a parábola com referência a eles, mas ficaram com medo da multidão. Por isso deixaram Jesus e foram embora. Veja, nesse trechinho nós não achamos ordens, promessas, porém todo ele nos traz uma mensagem belíssima. Nós temos escutado o Filho, Deus nos enviou o Filho. Você tem escutado o Filho? Depois você pode ler, refletir de novo, pensar um pouquinho nesse trechinho, quem sabe Deus não vai falar com você através desse trecho. Mas vamos seguir em frente. O imposto pago a César. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem é essa figura e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Devolvei, pois, a César o que é de César. O que te parece isso? Uma ordem de Deus, não é?
devolvei a César. É claro que você não vai devolver qualquer César, né? Vamos dizer, aquilo que é do mundo, mas aquilo que é de Deus, nós temos que dar a Deus. O que é que nós precisamos dar a Deus? O que é que você precisa hoje dar a Deus? É uma ordem que o Senhor tem nos dado através dessa passagem. O que é que você precisa dar aos homens e o que você precisa dar a Deus? Uma ordem, você pode anotar aí no seu caderno, para que depois você possa rezar também e pedir a Deus que fale com você através dessa palavra. Versículo 18, uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo então casou-se com ela e igualmente morreu, sem deixar descendência. O segundo, a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Os 7 a tiveram por esposa. Então Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, mas serão anjos do céu. Aí está um princípio eterno para nós. Vamos marcar, né? Quando nós morrermos, formos à glória do Senhor, seremos como os anjos. Nós não vamos mais nos preocupar com o casamento, né? Nós seremos como os anjos no céu. Então, é um princípio de Deus, um princípio eterno. Não deixa de ser também uma promessa, não é verdade? Porque já que o Senhor está falando que nós seremos como anjos, quem não quer ser como um anjo no céu? Também podemos ver por esse lado. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é o Deus dos vivos e não dos... Ele é Deus não dos mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Também aqui um princípio eterno. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É uma promessa de Deus porque Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Princípio eterno para nós e esperança também na ressurreição. Bom, a gente pode agora refletir qual foi a mensagem central para nós. Mas eu não sei se você ficou na dúvida sobre essa questão da ressurreição. Eu acho que antes da gente fazer as nossas anotações, a gente pode perguntar para o Padre Xavier como será essa ressurreição. Pelo fato dele falar desse caso, né, dessa mulher que se casou, né, é um exemplo para nós, mas na eternidade não será esposa de nenhum deles. Vamos tirar a nossa dúvida. A resposta já foi dada pelo próprio Jesus, né? Que na ressurreição seremos como anjos, né? Ou seja, o critério depois da ressurreição não é esse mesmo daqui que nós temos nesse mundo. Agora, isso é interessante para fomentar uma outra questão. Existia no pensamento assim dos saduceus a ideia de que ressurreição não existia. Por isso eles criaram essa história complicada para tentar forçar Jesus a dizer: ela não pode estar casada com nenhum deles, né? Não pode estar casada com esse tanto de uma vez só, porque senão seria adúltera, então não tem ressurreição e pronto, porque senão depois da ressurreição seria um contrário daquilo que é previsto na lei de Moisés. Mas, na verdade, eles acabam estabelecendo um outro tipo de pensamento que chega naquelas culturas daquele tempo, que pensavam a ressurreição, ou seja, a vida após a morte, como uma continuação dessa vida aqui. Imaginava-se que alguns que lutaram, o faraó, todos esses povos aí, que depois, então, eles continuariam combatendo, continuariam vivendo uma continuação dessa vida aqui,
por causa disso, se colocava inclusive comida nos túmulos, porque se imaginava que à noite as almas viriam para comer aquelas coisas ali, né? Para se alimentar, porque lá elas não tinham como se alimentar. Mas tudo isso, na verdade, não encontra nenhuma consonância no Evangelho. Nenhuma. A ressurreição é uma ressurreição de transformação e não simplesmente um reviver. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas ali ele reviveu. Depois morreu de novo. Ninguém tem dúvida disso. No caso, a ressurreição que está em jogo aqui é aquela que nós seremos ressuscitados e transformados. Nosso corpo será glorioso. Os critérios desse mundo não valem exatamente para o mundo do lado de lá, a não ser o amor. E é isso que os fariseus não tinham entendido. Bom, para mim, o que Deus me falou, além desse fato da ressurreição, porque nos traz também, não é, esperança na vida eterna, a gente não vai se preocupar ali com o marido, com nada, todos seremos uma só família no reino de Deus. Claro, Deus vai respeitar os nossos sentimentos, com certeza, mas dá esperança para nós, não é, a ressurreição. Mas o que ficou forte mesmo para mim, eu tomo como mensagem, foi esse trecho. O versículo 17, como eu tomei como ordem: devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que eu preciso dar a mais a Deus nesse tempo? O que é que eu estou dando ao mundo e que eu não estou dando a Deus? Eu quero pedir ao Senhor a graça de um despojamento das coisas materiais. Quero pedir ao Espírito Santo, eu tomo isso como mensagem de Deus e eu vou aplicar na minha vida. Eu peço ao Senhor hoje: Senhor, mostra-me onde eu estou apegada às coisas do mundo, onde eu preciso devolver ao Senhor aquilo que é teu e onde eu preciso tirar os meus olhos das coisas do mundo, me despojar. Me dá a graça, Senhor, com a ação do teu Espírito Santo. Que Deus faça também isso em você. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia. Eu vou fazendo as minhas anotações aqui. Você faça a sua, continue e também tenha aquele momento gostoso de oração com a palavra. Até o próximo programa, se Deus quiser.